se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vamos orar uma vez mais. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e nós agora rogamos por graça e misericórdia. Enche-nos do teu Espírito Santo. Dá-nos mais graça, Senhor. Ajuda-nos na transmissão da mensagem e também na recepção, na capacitação para compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Rogamos no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vimos que no capítulo 3, da metade do capítulo 3 para frente, o apóstolo Paulo passa a falar deste tema. O tema é justificação. E permanece. O que acontece é que agora, a partir do capítulo 4, ele passa a demonstrar a doutrina que ele havia dito. Ninguém pode ser salvo por obras. Ninguém pode ser achado justo diante de Deus. Então, a pergunta fica no ar, a pergunta que não quer calar. Pega-se um exemplo do Antigo Testamento, fazendo esta pergunta: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? A pergunta é capciosa. A pergunta está inquirindo a doutrina da salvação pela fé. Está pondo em xeque. Espera aí. Você está querendo dizer o quê? Que Abraão não foi um santo homem de Deus? Que ele não conseguiu a salvação pelas suas obras? Então este será o tema da nossa mensagem. Olha só, assim que eu achar aqui para mudar para nós. Achei. Muito bem. Então, o tema da nossa mensagem: as evidências da justificação de Abraão pela fé. Será o tema da nossa mensagem, porque Paulo vai demonstrar na vida de Abraão, através da Escritura, que de fato ele é justificado pela fé e não por obras. Então, o que nós vamos aprender? As evidências. Quais são as evidências da justificação de Abraão pela fé? Vejamos o que diz a palavra de Deus. A primeira evidência que o apóstolo Paulo demonstra em resposta a essa pergunta: que, pois, diremos ter alcançado Abraão? Quer dizer, como assim? O que Abraão alcançou não foi pelas suas obras? O nosso pai segundo a carne? Então, aqui, o apóstolo Paulo se coloca como um judeu, como um hebreu, né? O nosso pai segundo a carne, ele está dizendo, aquele de quem partiu toda a nação. E o judeu tinha verdadeira idolatria por Abraão. Só que mais ainda pela lei de Moisés. Eles achavam que eles conseguiam ser justificados pela lei. A ponto de que, ora, se Abraão foi justificado diante de Deus,
é porque o Senhor revelou a ele a lei de Moisés. Porque eu não sei se vocês perceberam, a lei de Moisés só vem cerca de 400 anos depois de Abraão. Não havia ainda a lei, ainda não havia sido dada a lei. Muito embora Abraão tivesse o conhecimento de muitos preceitos de Deus, da teologia do Deus Santo. Deus havia aparecido algumas vezes a Abraão, mas haviam escritos, haviam tradições, haviam notificações a respeito da sua santidade, da sua ira. E Abraão era um homem, então, temente a Deus, mas estava longe do caminho do Senhor, estava lá na região da Babilônia, Ur dos Caldeus, e ali o Senhor o chamou. O Senhor o chamou. Então, queriam os judeus crer que o Senhor havia revelado a ele os mandamentos, a lei, e ele então conseguiu se justificar pelo cumprimento da lei, pelas suas próprias obras. Então a pergunta é simulando o pensamento, a ideia dos judeus, dizendo: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Não foi a justificação? Então, o apóstolo Paulo, como que respondendo a essa indagação, chama-lhes a atenção. Da onde vocês tiraram essa ideia de que ele recebeu alguma lei? Ele está antes da lei. Muito embora fosse um homem temente a Deus. Mas já que vocês acreditam tanto na lei, vamos à lei de Moisés. Vamos a um dos 5 livros da lei. Quais são os 5 livros da lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos a um desses livros para saber o que diz a Escritura a respeito da justificação de Abraão. Aí ele diz no versículo 3: pois, que diz a Escritura? Então, está perguntando: que diremos, pois, Abraão ter alcançado o nosso pai? Aí a pergunta de Paulo: que diz a Escritura a respeito disso? Vamos olhar. Então, ele vai ao capítulo 15 de Gênesis e diz a palavra de Deus. Espera aí que eu estou me perdendo com equipamento novo aqui. Que diz a Escritura em Gênesis 15. Então, o próprio Paulo escreve aqui, né? Que diz a Escritura? Aí eu estou dizendo para vocês, isso é o que está escrito lá em Gênesis 15. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 21. Né? O que está dizendo a Escritura? Vamos aqui marcar e vamos dar uma olhadinha. Você já se adiantou, já abriu lá em Gênesis. Eu vou chegar lá. Gênesis 15. Vamos lembrar o que estava acontecendo aqui, nessa altura, no capítulo 12 de Gênesis. Foi quando o Senhor chamou a Abraão e disse: vai, deixa a tua parentela e vai para casa, deixa a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas
todas as nações da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Muito bem. O que está dizendo aqui a palavra de Deus? Que Abraão obedeceu ou que Abraão creu? Que Abraão creu, por isso obedeceu. O que demonstra que é uma fé reagente, uma fé funcional, não apenas uma fé de boca, não apenas palavras. Ele toma atitude em obediência ao que o Senhor estava dizendo. Vai, que eu te darei uma terra e te abençoarei e farei de ti uma grande nação. Depois disso, Abraão vai para o Egito e demonstra ali as suas fraquezas, seus temores. Ele nega a sua esposa, ele a entrega para o faraó. É demonstrada algumas fraquezas de Abraão, temores de Abraão, justamente para que fique claro que não é pelo cumprimento da lei. Logo depois, Abraão e Ló se separam, seus sobrinhos. E os reis da região local ali, 5 reis, se levantam para dominar as terras da região do Mar Morto, ali onde estava Sodoma e Gomorra, onde estava as terras de Ló, seu sobrinho. Abraão junta algum reforço e vai em guerra contra os 5 reis, cerca de 400 e poucos homens, vai enfrentar 5 reis e os derrota. E tem a aparição, a teofania do Filho de Deus, do anjo do Senhor, ali denominado Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, sem passado, sem história, aparece trazendo ali uma ceia. E Abraão lhe paga os dízimos, né? Querendo dizer com isso, este é superior a Abraão. E ele tem essa experiência maravilhosa de encontrar-se com Deus. Logo depois que Abraão é abençoado, depois de vencer a batalha, depois de receber a bênção de Melquisedeque, Deus lhe aparece novamente. Neste intervalo entre o 12 e o 15, cerca de quase 30 anos. E o Senhor aparece outra vez para Abraão. Quando ele aparece a primeira vez, ele tinha cerca de 75. Quase 30 anos depois, a palavra vai dizer que aos 99 anos, Abraão tem esta revelação de Deus, este novo encontro. Vamos ler 15, de 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: é, Senhor. Senhor Deus, que me haveras de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Que pergunta é essa que Abraão está falando? Senhor, o Senhor já me chamou, eu já era velhinho. As coisas já não estavam nem funcionando mais direito. Agora eu já estou com quase 100 anos. E o único filho que eu tenho é Eliezer, o meu servo. Daqui a pouco eu morro, a minha herança fica para ele. E isso tudo que o Senhor disse que é para mim, que me prometeu para mim, para meu descendente, vai ficar para um servo. Irmãos, até mesmo a fé de Abraão é titubeante.
ele rasga o seu coração diante de Deus, mas não o nega. A gente, às vezes, tem medo de rasgar o coração diante de Deus. Não é? Agora, o que a palavra de Deus está nos dizendo com isto? Que nós podemos, às vezes, não entender. Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas eu creio, eu espero em Ti. A fé tem que ser acima das circunstâncias. Então, Abraão faz esta pergunta e disse mais a Abraão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas do céu, se é que podes. Conta aí. E lhe disse: será assim a tua posteridade, será assim a tua descendência. Versículo 6 é o ponto que Paulo traz. Diante desta palavra, diante desta promessa, não pelos seus atos, não porque ele cumpriu lei, mas sem lei, semelhante ao que fez o Senhor Jesus Cristo depois conosco, nos aboliu da maldição da lei. Ela não é posta em conta, porquanto nenhum de nós é capaz de cumpri-la, tal qual Abraão nunca foi. E diz então a palavra de Deus: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu contra as circunstâncias. 99 anos. Estava funcionando alguma coisa ainda? Não mais. Costume das mulheres, a ovulação já havia encerrado. Não havia possibilidade. Mas o Senhor lhe faz uma declaração categórica: não é o teu servo, mas eu vou lhe dar um descendente. Aquela promessa que eu fiz para você lá no capítulo 12, ainda está de pé. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti e no teu descendente. Então, Abraão creu nisto. Mas logo depois, a mulher dele achou que estava demorando demais ainda. E faz uma proposta. A sua fé titubeante achou conveniente, né? Acreditar no plano da mulher. Bom, Abraão, então deve ser um filho só teu, porque comigo não vai ter jeito. Nem ovular mais eu não ovulo. Pega Sara, Agar, a serva egípcia, e tem um filho com ela. Deve ser esse o teu herdeiro. Mas logo depois o Senhor tem outra aparição e diz: não é assim como Sara está dizendo. O descendente da promessa é de você com a tua esposa. É ela que vai gerar o filho. Né? Então, esta história interessante de Abraão é usada por Paulo para demonstrar o que a Escritura está dizendo. A primeira evidência é que Deus garantiu, dizendo, assim como diz a Escritura, e cita a palavra do próprio Deus, dizendo, é assim. E crendo Abraão, foi imputado a ele a justiça. Um homem cheio de falhas também como nós.
e que não poderia confiar na sua justiça própria, mas na fé, porque creu, e o fato dele ter crido foi imputada a ele a justiça, e não porque ele era melhor do que ninguém. Então, o que Paulo está fazendo aqui, ele está colocando as coisas em ordem, né? O judeu estava dizendo assim, não, para ele ter sido salvo, a lei de Moisés que vem depois deve ter sido revelado a ele antes, e ele a cumpriu toda. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, nada disso. Que invencionice é essa? O que diz a Escritura a respeito é que ele creu. E o fato dele crer, o fato dele ter uma fé reativa, propositiva, uma fé salvadora, confiado na promessa de Deus para a sua vida. Ele creu e Deus imputou a ele justiça pela fé somente. Né? Então, essa a primeira evidência de que Abraão é justificado pela fé é a própria palavra do Deus Todo-Poderoso, aquele que há de julgar vivos e mortos, que disse, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. A segunda evidência que o apóstolo Paulo fala é que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus a ninguém fica devendo. Observe aí o que diz o versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Ok? É ou não é? Se ele foi justificado pelas suas obras, ele pode comparecer diante de Deus e dizer assim, me dá o que é meu. Me abençoa. Eu quero a minha promessa. Eu exijo. Mas o apóstolo Paulo já rebate em seguida. Porém, não diante de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Versículo 4. Ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Que trabalho é esse que ele está falando? É a justificação pelas obras, pelos méritos. Eu andei em retidão, eu cumpri toda a lei, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bondoso, eu sou caridoso. Pode olhar o meu Facebook. Pode ver meu Instagram, está cheio de fotos da bondade que eu pratico continuamente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, porém não diante de Deus. O Senhor não deve nada a ninguém, porque ninguém conseguiu praticar a sua lei, obras da lei. Ninguém, por seu próprio mérito, pode ser justificado diante de Deus. Então diz assim o versículo 5, mas ao que não trabalha, quer dizer, aquele que não está exigindo ser justificado por aquilo que faz, não busca justiça nas suas próprias obras, porém crê naquele que justifica o ímpio. É a mesma coisa de dar um tapa na cara do judeu. Espera aí. Deus Santo Todo-Poderoso justifica o ímpio? É exatamente isso que acontece. O Senhor, sendo justo, não nos deixou os pecados impunes. Os puniu em Cristo Jesus, o descendente de Abraão, o filho de Abraão, que haveria de abençoar todas as nações da terra, foi punido no lugar dos ímpios, dos pecadores, daqueles que não têm direito algum de exigir nada diante de Deus, porque são ímpios. A exigência que é feita
é que se creia, como fez Abraão, nosso pai na fé. Crer como Abraão, crer no descendente de Abraão, o Filho de Deus, que veio para justificar o ímpio. Ele recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz. Nós, ímpios, somos justificados quando cremos que Jesus Cristo nos tomou o lugar. A sua fé lhe é atribuída como justiça, diz o versículo 5 da palavra de Deus. A sua fé, quem crê, Senhor, eu agi impiamente, andando longe de Ti, mas agora eu descanso em Jesus Cristo, porque Ele foi punido no meu lugar. A palavra de Deus está dizendo, este será justificado, mesmo sendo ímpio. Seja qual for o pecado. Nós vemos na vida de Abraão covardia, né? Entregando a sua mulher ao faraó, mentira, né? Nós vemos vários pecados. E a palavra de Deus é reconhecida como palavra de Deus, porque um homem que é tido como amigo de Deus, o pai da fé, é apresentado aqui desnudo, com todos os seus problemas, seus defeitos, para que se evidencie que a justificação é pela fé somente, e pela graça de Deus por meio da fé. A terceira evidência que nós podemos ver nesse trecho da Escritura é que a própria Escritura testifica a respeito da Escritura. Quando nós temos dúvida num texto, quando nós queremos nos certificar, a própria Escritura vai testemunhar a respeito de si mesmo. Então o apóstolo Paulo pega um outro trecho, a respeito de Davi. O texto é o Salmo 32, que ele pega e diz, então vejam o que diz a Escritura. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem. E aí ele faz aqui essas 3 citações de bem-aventurança. É bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Mesmo pecador, mesmo de forma inapropriada, eu não pude cumprir a lei. O meu destino, né? A minha punição seria justíssima. Todavia, Ele me pune em Cristo Jesus e atribui a justiça de Cristo a mim e me torna justo, independente das obras. Não há pecado que não possa ser limpo, não possa ser lavado, perdoado pelo poder do sangue de Jesus. Muitas vezes, eu sempre gosto de lembrar disso. Tem hora que a gente comete uns pecados, tem hora que a gente faz uma bobagem tão grande na vida, tem hora que a gente olha assim e fala assim, meu Deus, como eu pude? Eu não consigo me perdoar. E eu sigo aquele peso nas costas. E o apóstolo João, na sua carta, na primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer assim, se você não consegue se perdoar, se o coração fica tão amargurado, tão triste, que não consegue se perdoar, descansa tranquilo, porque o amor de Deus é maior do que o teu coração, é maior do que você mesmo pode se perdoar. Não há pecado que o Senhor Jesus não possa, então, cobrir. É o segundo ponto no versículo 7 que ele diz, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados cobertos, não é encobertos. Foram cobertos. A figura aqui é a
tampa do propiciatório que cobre a lei e é lavado pelo sangue de Jesus. Bem-aventurado, feliz o homem que tem os seus pecados perdoados e cobertos pelo sangue de Jesus. Não são postos em conta, mas o Senhor limpou, jogou no abismo todos os pecados. Bem-aventurado o homem que foi perdoado os seus pecados. E versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, ele atribui a justiça, ele justifica, ele cobre os pecados com o sangue de Jesus e os atira no abismo. Diz a palavra que ele jamais se lembrará deles. Nem nós mesmos não conseguimos. De vez em quando a consciência acusa. E o Senhor nos consola. Ele os esqueceu. Estão perdoados, lavados. O Senhor não lhe imputará este pecado, mas lhe imputará a justiça. Então, Paulo pega este terceiro argumento, esta terceira evidência, para dizer, assim como Abraão, também foi com Davi. Davi cometeu talvez um dos pecados mais sérios, talvez seja um desses que a gente fica pensando, como pude? Estava olhando para Betseba, esposa de um general do seu exército, e a espiando, a desejou. E aí teve relação com ela, e ela concebeu, e ele chamou o general urgente para vir passar a noite em casa, para se deitar com ela, para encobrir o seu pecado. E a atitude dele foi de uma grandeza. Imagina, rei, como posso estar na minha casa enquanto os meus irmãos, os meus soldados, estão lá a perigo de morte? Eu não posso fazer isso. E não quis. E ele disse, então meu plano falhou. Não deu para encobrir. Ele queria que ele tivesse relação com ela para dizer que o filho era dele. Então, ele tramou um plano ainda mais ardiloso. Volta para a batalha e mandou que colocassem ele na frente do pelotão, que era para ser morto. Davi estava assassinando o seu general pelas mãos do inimigo. Uma ação premeditada para que ele morresse, para não ser cobrado do pecado que ele estava cometendo com Betseba. Mas o Senhor levantou um homem, um profeta, que vai inquiri-lo e mostra para ele o seu pecado, o seu ardis, né, a sua capacidade de fazer tal coisa. Ele se dá por conta, o Senhor lhe abre os olhos, tira as vendas dos seus olhos e mostra para ele, olha o pecado que você está cometendo. Então, qual é a ação, qual é a atitude de Davi? De crer num Deus que perdoa os pecados. E ele se prostra aos pés do Senhor. E ele escreve 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51, pedindo perdão ao Senhor. O Salmo 32 é provável que seja posterior ao Salmo 51. Vem depois, quando ele já está sentindo a graça e o perdão de Deus, em face a tão terrível pecado
Ele diz: Senhor, perdoa a minha iniquidade. Pequei contra ti e contra ti somente. E o Senhor o perdoou e lhe atribuiu a justiça pela fé, encobriu, ou melhor, cobriu os seus pecados com o sangue do Cordeiro e jamais lançou em rosto o seu pecado. Ele teve consequências graves. A sua família sofreu das consequências daquilo que ele fez, mas ele foi perdoado. E a gente precisa, então, concluindo a respeito, precisamos, então, observar a vida de Abraão. Até mesmo Abraão, que é tido como este amigo de Deus, até mesmo Abraão, que recebeu este título de pai da fé, porque também foi justificado pela graça de Deus, porque creu na sua bondade e na sua misericórdia, no seu perdão, porque creu nas suas promessas, no herdeiro que havia de vir, no herdeiro que seria oferecido como um holocausto, porque mais tarde o Senhor pede a Abraão o seu filho. Abraão, vai e toma este herdeiro, este filho da promessa, e oferece-o em sacrifício. Abraão, obedientemente, toma o seu filho e vai para o Monte Moriá, para oferecê-lo em sacrifício ao Senhor Deus. No caminho, ele demonstra a sua fé, quando o menino lhe pergunta: papai, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para oferecer o sacrifício? E ele respondeu ao menino: Deus proverá, Jeová Jireh. Coloca o menino, levanta o cutelo para oferecê-lo em sacrifício ao Senhor. E o Senhor brada dos altos céus, dizendo: para Abraão, não é este o herdeiro, é outro que ainda há de vir. Ele virá lá na frente, porque não me negaste o teu herdeiro, porque a tua fé foi proativa, teve ação, teve atitude. Tu serás o mais bem-aventurado de todos. Será o pai de uma grande nação. E então, o Messias, o filho de Abraão, vem depois. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era este o filho a quem o Senhor estava pedindo. Dizendo: Abraão, Abraão, me dá o teu descendente. E Abraão entregou Isaque, crendo que o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo. Tamanha foi a sua fé. Lá do capítulo 15, o Senhor disse: vou te dar um herdeiro, e ele será o pai, ele abençoará muitas nações, e muitas nações virão a partir desse teu herdeiro. Abraão creu. Na hora de oferecer Isaque, ele disse: se o Senhor prometeu, ele é poderoso para ressuscitá-lo. E é exatamente o que acontece com o seu herdeiro, com o Filho de Deus, que foi morto e oferecido como um sacrifício, como uma oferta pelo pecado. Ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou para a nossa justificação, para abençoar em todas as nações aqueles que creem no seu nome. Bendito seja o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho da promessa, a qual nós aguardamos pela fé, esperamos com grande expectativa o dia da sua volta, porque o Senhor prometeu e Ele fará. Eu creio. Você crê também? Irmãos queridos, há duas religiões no mundo. Uma que requer
que o homem seja o capaz de se salvar pelos seus próprios méritos, ou fazendo sacrifícios, ou fazendo ofertas, ou se autopunindo, ou andando de joelho, ou caminhadas enormes, procissões, ou uma outra que diz que você é salvo pela graça, que você é salvo pela fé nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Em qual você deseja estar? E qual você quer participar? Qual religião você quer servir? Eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu para a nossa justificação. É essa a religião que nós precisamos, que nós temos que crer, que nós temos que seguir. Adorar ao Senhor em gratidão, servi-lo e prestar-lhe culto, e obedecer. A fé salvadora não é acomodada. A fé salvadora tem a atitude, desenvolve-se. Nós vamos tropeçar? Vamos. Nós ainda estamos sujeitos a tropeçar na nossa caminhada. Mas jamais percamos a fé que a nossa justificação é única e exclusivamente pela graça, mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de convidar você agora para consagrar sua vida em gratidão ao Senhor. Curve-se diante dele, em espírito, dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, pela graça imensurável do Senhor ter nos justificado, do Senhor ter nos recebido. Então, somente pela tua graça indizível, inefável, te agradecemos, bendito Deus, pelo perdão que há, pela justificação que há no sangue poderoso de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo pecado. Ajuda-nos a te servir, Senhor. Ajuda-nos a proclamar esta boa notícia, de que não é por obras, mas tão somente pela fé no nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Continue consagrando sua vida ao Senhor Jesus.